Bom, gente, olá, paz do Senhor para vocês. Hoje nós estamos fazendo a primeira aula de teoria e eu queria passar para vocês alguns aspectos sobre a teoria da música que nós ainda não vimos ou que nós vimos, mas nós vamos precisar desconstruir para reconstruir outras situações. Então eu vou fazer uma revisão geral, por mais que vocês saibam do que se trata a teoria, né, no caso da harmonia, melodia, ritmo, semitons, semitom cromático, semitom diatônico e outras muitas coisas que a gente precisa falar. Eu queria fazer um resumo, voltar um pouquinho do início, para a gente repensar o que nós construímos até agora como teoria musical e passar a ver de uma forma diferente. Lembrando que todas as aulas que nós fizemos, nós temos um material de apoio, é só vocês olharem aí na parte de baixo do site, você pode baixar para você estudar e fazer os seus exercícios depois, tá? Sempre nós vamos estar avisando vocês quando nós colocarmos um material novo para vocês baixarem, para vocês ouvirem essa videoaula e estudar. Lembrando que nós vamos ter avaliações também feitas mais para frente, no final desse semestre nós vamos fazer uma avaliação, então é importante que você veja, que você preste atenção, que você busque saber mais sobre as matérias que nós vamos ministrar, tá bom? Então eu queria começar com vocês analisando um conceito do que é música. Nós, por muitos anos, a teoria musical dos nossos contemporâneos, ela nos falou que música é a arte de combinar os sons de forma agradável aos ouvidos, ou que música é a forma de se combinar diversos sons de forma que se agrade ao gosto de cada um, enfim. Existem diversas teorias que nos falam sobre o que é música. E na realidade hoje, esse contexto do que é música ele foi sendo desconstruído para ser hoje um pouco mais subjetivo. Muitas coisas do que eu vou falando, nós já falamos às vezes nos ensaios da orquestra, em algumas outras aulas, e vocês repensem aí isso que nós passamos. Então essa definição de que música é a arte de combinar os sons de forma agradável aos ouvidos, ela é bem antiga, é uma definição já bastante arcaica e que ela foi sendo desconstruída. Por que ela foi sendo desconstruída? Se nós pegarmos esse termo, que música é a arte de combinar sons, ok, vamos separar. Música é a arte de combinar sons, porém nós temos sons e silêncio, nós não temos somente sons. Então o primeiro princípio para essa teoria ser desconstruída, que a música ela é uma arte, até aí nós concordamos. Agora, quando trata-se da questão de combinar sons, nós temos diversos sons que eles podem não estar combinados de alguma forma e ainda assim se tratar de música. Um outro parâmetro que quebra essa teoria é de que ela tem que ser agradável aos ouvidos. Nem sempre. O que é agradável ao meu ouvido não é agradável ao seu ouvido. Às vezes o que é agradável ao ouvido do fulano não é agradável ao ouvido do ciclano. Então essa questão de o que é música para cada um ainda é uma coisa que está sendo muito discutida. Por exemplo, nós temos diversas culturas árabes, diversas culturas indianas, diversas culturas africanas que não consideram, às vezes, melodias cantadas como sendo música. Por exemplo, no islamismo, todo horário de meio-dia, todo islâmico ele para fazer as suas orações. E essa oração, para nós, ela é uma oração cantada. Por que uma oração cantada? Ela tem uma melodia, né, que acontece, eles vão cantando uma determinada letra e fazendo uma melodia incessante que é considerada uma oração. Para eles, isso não é música. Para nós, pode até ser. Agora, quem somos nós para interferir na cultura de outro país e falar para eles, olha, isso é música, isso não é música? Existem culturas africanas que consideram a dança como sendo música. E quem somos nós para chegar nessa cultura e falar que dança não é música? Ou isso é e isso não é? Então, esse objeto de que é a forma de agradar aos ouvidos, ou tem que ser combinado, isso não existe mais. Então o conceito de música ele foi sendo desconstruído e hoje nós acreditamos o seguinte: o que é música para você? O que é música para mim? Isso é muito subjetivo. Isso vai depender do contexto histórico em que nós estamos inseridos, isso vai depender do contexto político ao qual nós estamos inseridos, a cultura do país ao qual nós estamos inseridos. Por exemplo, no Brasil, para nós, dança é dança, música é música, né? De modo geral. Na África, dança é música, e muitas coisas que nós consideramos como música não é. Então é uma definição subjetiva. Eu queria que vocês pensassem o que é música
e vocês me dessem uma resposta. Para você, o que é música? Independente dessa teoria que nós construímos há muitos anos, de que é a forma de combinar sons agradáveis aos ouvidos. Isso é subjetivo. O que é música para você? Eu vou dar um exemplo muito claro que a gente ouve em muitos comentários. Por exemplo, as pessoas falam que o sertanejo é música, falam que o erudito é música, falam que o baião é música, mas falam que o funk não é música. Sob qual critério que nós definimos que funk não é música? Não é música porque não existe uma melodia pré-definida. Quem pode garantir isso? Às vezes para o ouvinte do funk, para quem gosta do ritmo, para quem gosta do som que é feito pelo funk, aquilo é música. Agora, quem sou eu para chegar para um indivíduo e falar com ele, isso não é? Então, essa construção dessa definição de música ela é muito pessoal. Ela depende de todo o contexto histórico, de todo o contexto político, de todo o contexto social ao qual nós estamos inseridos. A definição de música antigamente era essa que nós passamos no início dessa aula, porque tudo era muito quadrado. Havia assim, uma necessidade de se mensurar tudo. Tudo tinha que ter início, tudo que tinha que ter fim. E essa definição, né, essa necessidade de se definir o que é o que e de dar início e dar final a tudo, ela remonta ao século XVIII, no auge do racionalismo do ser humano. Até o século XVIII nós vivemos uma época, e aqui eu vou só abrir um parêntese para falar com vocês o seguinte, que todas as nossas aulas elas vão ter um viés histórico. Então tudo que nós vamos falar sobre a teoria da música, nós precisamos saber de onde vem, por quê, com quem, quando. Isso vai nos embasar muito mais. Porque uma coisa é você falar que as notas musicais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tá, de onde, quando, com quem, por quê, onde, como que surgiu. Então nós vamos sempre ter um viés histórico nisso, porque esse viés histórico vai nos dar mais base, vai nos dar mais solidez para entender qual que é a definição final. Então, fechando esse parênteses e prosseguindo ainda no nosso raciocínio, no século XVIII, até o século XVIII, a igreja tinha uma interferência muito forte no meio da sociedade, um controle muito grande. Então, tudo era ligado a Deus, tudo era ligado a uma religiosidade, e tudo que a igreja católica na época falava era a definição, era o que deveria ser. Então, a população ela tinha essa crença, tinha essa firmeza no teocentrismo. O que é o teocentrismo? Existe um Deus como centro de todas as coisas. A partir do século XVIII, não vou precisar datas, mas no século XVIII, isso vem sendo quebrado na Europa, na região da França principalmente, que é onde começa-se o pensamento racionalista, onde tudo deveria ter uma razão, tudo deveria haver um motivo. Não poderia falar, é Dó porque Deus quis, é Ré porque o Senhor falou. Não. O ser humano ele passa naquele momento, no contexto histórico, a ser racionalista, a ter um pensamento mais racional do que um pensamento extremamente divino. Tá? Isso, gente, eu estou falando em âmbito geral, estou falando em uma situação como igreja, como evangelho. Nós estamos tratando de situação da história da música. E então, na região da França, vai acontecer um dos maiores marcos da história mundial, que é a Revolução Francesa e o auge do chamado Iluminismo, que foi um movimento propagado naquele tempo para justamente se enfatizar esse racionalismo. Isso vai culminar na Revolução Francesa do século XVIII, que vai mudar completamente o pensamento do ser humano, e a Revolução Francesa, depois ela vai gerar a Revolução Industrial e até chegar nos tempos que nós temos hoje. E esse foi um período muito fértil para a música. Nós vamos ver mais para frente que a música de Beethoven influenciou muito nesse período, teve uma influência muito grande nesse período, e muitos outros compositores. Mas então essa definição de música como arte de combinar sons de forma agradável aos ouvidos, ela vem do fim do século XVIII, do século XIX, e ela vem sendo desconstruída, e hoje nós chegamos a essa pré-definição de que música não tem uma definição concreta. Nós costumamos estudar, costumamos falar o seguinte, que nesse processo histórico do ser humano, muitas coisas foram desconstruídas, mas não foram construídas, nada foi colocado no lugar. Né? Isso independente da área, seja na música, seja na área social, muitos dos valores do ser humano eles foram tirados
mas outras coisas não foram colocadas no lugar. Então a questão do racionalismo mesmo, ela tira Deus como centro, ela tira essa questão da igreja do centro, mas não coloca nada no lugar. Não existe uma definição a partir daí. Então hoje nós temos que música é uma definição, ela tem uma definição extremamente subjetiva, dependendo do contexto histórico que você está inserido, dependendo do contexto político, do contexto social, tudo isso vai interferir no pensamento do que é música. Tá? Então é importante a gente observar isso. A música ela é feita, e agora é um processo diferente, não é uma definição, é uma composição. A música é composta de alguns elementos. Nós tínhamos também o hábito de se definir 3 elementos musicais, 3 ou 4 elementos musicais, em que os tratados de teoria diziam que o que compõe a música é a harmonia, a melodia, o ritmo. Né? Então vamos trabalhar dentro desse tratado. Tem um escritor importante, Bohumil Med, que vai ter para vocês aí alguns artigos dele, algum material dele para vocês olharem. E ele faz essa definição ainda um pouco tradicional. Vocês vão ver que muitas coisas que eu estou falando, às vezes nesse livro, ainda entram em choque, porque é um livro um pouco mais antigo. Mas então, nós vamos falar sobre a composição da música. A música é composta para ela ser feita. Ela tem que ser feita de som e de silêncio. A música ela não é feita somente de som. Se ela fosse feita somente de som, não existiriam pausas. Nós vamos ver mais para frente. Então, nós temos que ter em mente que, às vezes, o silêncio ele é muito mais importante do que o próprio som. E também ter em mente de que, de acordo com um escritor e um maestro muito competente dos nossos dias, ainda vivo, mas o Daniel Barenboim, vocês podem pesquisar sobre ele, é um grande teórico e um grande maestro. Ele diz o seguinte, que a música, o som, ele é proveniente do silêncio e que uma coisa depende da outra para sobreviver. Nós não podemos tratar o som como um fator isolado e nós não podemos tratar o silêncio como um fator isolado. Eles têm um link, eles têm uma ligação entre um e outro que precisa ser observado. Então, a música, o som, ele é produzido a partir do silêncio. E os dois juntos compõem o que nós conhecemos hoje na nossa cultura como música. Tá? E essa música, ela tem essas 3 composições, esse som e o silêncio, né? Eles precisam ser organizados de alguma forma, ser colocados para nós de alguma forma. De que forma que isso vai ser feito? Isso vai ser transmitido para nós através da partitura, que é a forma mais tradicional de se passar essa música. Né? Hoje nós vemos partituras muito diferentes do que era antigamente, mas a partitura é o modo mais fiel de se transmitir o que essa organização musical. Uma organização que pode, novamente eu vou dizer, depender do contexto ao qual nós estamos inseridos. Não quer dizer que a mesma partitura que é feita aqui, ela deve ser feita em todos os lugares do mundo. Nós temos alguns signos, alguns neumas, algumas figuras que podem ser diferentes em alguns lugares, né? Principalmente com a música contemporânea. Mas nós vamos trabalhar com uma partitura, com um modo de escrita um pouco mais tradicional. Então a música, nós vamos dizer que ela é composta por melodia, harmonia e ritmo. Vamos definir cada uma dessas coisas para que nós possamos entender melhor essa composição da música. Lembrando que a música é composta de som e silêncio. E esses 3 pontos, eles vão organizar esse som e o silêncio também da mesma maneira, para nós termos uma padronização do que deve ser feito, do que deve ser executado. Então, se nós começarmos por ritmo, alguns teóricos afirmam que ritmo é o movimento dos sons ordenados pela sua maior ou menor duração. O ritmo ele é pré-definido no início de uma música. Então, por exemplo, exemplos de ritmos. Nós temos o samba, nós temos o pagode, nós temos, só falei coisa boa até agora, nós temos o samba, temos o pagode, temos o sertanejo e muitos outros. Né? Outros ritmos que são definidos pela duração dos tempos de cada evento sonoro. Nós sempre vamos usar essa expressão, evento sonoro. O que é o evento sonoro? É o que rompe o silêncio.
tá? Então esses eventos sonoros eles são pré-definidos por um tempo, ok? Então à medida que esse tempo ele é regulamentado, ele é colocado em ordem, nós temos a criação de um ritmo. Então a definição propriamente dita é que ritmo é o movimento dos sons ordenados pela sua maior ou menor duração, ou o movimento dos eventos sonoros ordenados pela sua maior ou menor duração. Toda música ela precisa ter uma espécie de ritmo, não tem que ser necessariamente um ritmo congelado do início ao final, mas ela precisa de ter um pulso, de ter uma métrica, de ter um caminho a ser seguido ritmicamente, um pulso a ser seguido, né? Não tem como você fazer uma música extremamente aleatória. Ainda assim vai existir, por mais aleatório que seja, nós vemos hoje na nossa música contemporânea que existe muitos sons aleatórios, mas eles têm tempos pré-definidos, tá? Precisa existir uma pré-definição. Harmonia e melodia são duas coisas opostas. A melodia ela vai ser considerada a simultaneidade ou os sons simultâneos. Perdão, sons sucessivos, corrigindo aqui. Sons sucessivos. O que são sons sucessivos? Quando eu tenho uma sequência de eventos sonoros, quando eu tenho um som após o outro, isso eu chamo de melodia. Nós vamos ver vários exemplos, eu vou colocar exemplos para vocês verem também, para a próxima semana, de, por exemplo, melodia acompanhada. Nós vamos ver o que é uma melodia acompanhada. É quando nós temos, por exemplo, um solo. Então nós temos uma orquestra que está tocando toda uma série de coisas e tal, mas nós temos um instrumento solista. Então esse instrumento solista ele executa uma linha melódica ou uma melodia, tá? E os outros instrumentos fazem acompanhamento, que nós chamamos. Se não existe uma linha melódica, não existe um solo, nós não consideramos como sendo solo, tá? Mas ainda assim, cada instrumento ele executa individualmente uma melodia. Instrumentos melódicos, não instrumentos harmônicos. Qual é a diferença entre instrumentos melódicos e instrumentos harmônicos? A harmonia, nós estamos falando de sons simultâneos. O que são sons simultâneos? Os sons simultâneos são executados ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nós temos instrumentos que estão variando aí entre as duas coisas. Nós temos, por exemplo, o violão. Tem condição de executar uma melodia, sons sucessivos, como também pode executar uma harmonia, sons executados ao mesmo tempo, blocos de notas executados ao mesmo tempo. Então, instrumentos como o teclado, o violão, o acordeão, alguns instrumentos um pouco mais antigos, como o alaúde, a teorba, a cítara, o cravo, o piano, são instrumentos melódicos e harmônicos. Tá? Nós vamos ver isso depois um pouquinho também sobre o sistema temperado, sistema natural, para vocês entenderem um pouco disso. Então nós temos instrumentos que podem executar as duas coisas, como também temos instrumentos que só fazem melodia, que é o exemplo, por exemplo, de clarineta, flauta, saxofone, oboé e outros mais, que vão executar somente um som após o outro, que é o que nós chamamos de melodia. Então, dentro de uma orquestra, por exemplo, dentro de uma banda, dentro de um grupo musical, se um instrumento executar a sua linha ou a sua partitura de forma individual, a exemplo, se nós pedirmos para uma clarineta tocar a linha que está escrito para ela, o que está escrito para ela na partitura, ela vai executar uma melodia. Ok? Agora, se essa clarineta for combinada tocando ao mesmo tempo com mais duas flautas, nós vamos ter nesse conjunto harmonia e não só a melodia, tá? Só para vocês entenderem a diferenciação de uma coisa e outra. Algumas coisas podem acontecer dentro dessas três definições, dentro do que compõe a música, que vai alterar a melodia, vai alterar a harmonia e vai alterar o ritmo. A primeira alteração que nós vemos, ela acontece no ritmo, que é a alteração do andamento. O que é o andamento? O andamento é o pulso. O pulso que direciona o ritmo, ok? Então nós vamos ver que o andamento ele vai mexer com toda a estrutura musical, seja ela harmônica, melódica, rítmica. O andamento ele vai alterar. Outro detalhe, existia uma concepção de que não havia como fazer música sem algum desses elementos.
Hoje nós vemos músicas que são extremamente rítmicas, são expressivamente rítmicas. Nós temos músicas que são harmônicas, nós temos melodias acompanhadas de ritmos, nós temos melodias acompanhadas de harmonia, então nós temos uma infinidade de coisas aí, tá? Lembrando que na música e em música, né, não vou falar na música como objeto, mas em música como contexto geral, nada é exato. Eu tenho um professor que costuma dizer que o tudo e o nada, ou o certo e o errado é para Deus. No meio desse caminho, para nós, tudo é subjetivo, nada é preciso, porque isso aqui existe uma mutabilidade, existe uma mudança que acontece sempre, tá? Então nós temos que estar sempre atentos a isso. O que nós explicamos hoje, amanhã pode ser desconstruído para a construção de um novo pensamento. Então o mandamento, voltando aqui, ele altera toda essa estrutura do que é melodia, do que é harmonia, do que é ritmo, colocando isso mais rápido ou mais devagar. Então ele tem um determinado pulso, que ele está sempre acontecendo, independente de uma linha melódica, independente de uma linha harmônica. E quando eu acelero esse pulso, eu estou aumentando esse andamento. Quando eu desacelero esse pulso, eu estou diminuindo o andamento. A grande dificuldade de grandes grupos musicais é manter esse andamento. Porque ele é importante para a construção do que nós chamamos de discurso musical. Nós já vimos várias vezes, principalmente quem já teve outras aulas comigo, quem acompanha ensaios, que o discurso musical é extremamente importante para a compreensão de qualquer peça, de qualquer música. Por quê? O discurso musical ele vai me falar o seguinte: toda música ela é composta por frases, ela é composta por um motivo, ela é composta por grandes sessões, por pequenas sessões. Então, como num texto em que eu dialogo, em que eu falo, como se eu lesse um determinado texto, esse texto ele vai ter pontuações, ele vai ter vírgula, ele vai ter ponto final, ele vai ter parágrafo. Da mesma forma na música. Eu tenho vírgulas musicais, eu tenho pontos musicais, entre aspas, eu tenho parágrafos musicais que precisam ser observados. Esse ajuntamento é o que nós chamamos de discurso musical. Isso aqui é extremamente importante, principalmente o andamento, é importante para se manter esse discurso musical. Tá? Por que para manter esse discurso musical? Para se entender o que está sendo feito numa partitura. Eu vou dar um exemplo. Se eu pegar qualquer música, vamos pegar um exemplo de música infantil, Brilha, Brilha, Estrelinha. E eu vou fazer Brilha, Brilha, Estrelinha alterando o andamento. Eu vou fazer Brilha, Brilha, Estrelinha. Eu não entendo o que está acontecendo, o que está sendo feito naquela música. Deu para vocês entenderem que eu não conheço Brilha, Brilha, Estrelinha. Então, se eu manter o andamento que está sendo proposto na partitura, eu vou ter um discurso musical mais claro. Se eu manter uma linha harmônica, uma linha melódica bem construída, bem entendida, eu vou ter um discurso musical bem mais aberto, bem mais claro para o ouvinte que está sendo beneficiado com a música que você está fazendo. Então é importante que você se atenha à linha melódica que está sendo executada, à linha harmônica que está sendo feita. Ah, mas o meu instrumento é melódico, eu não tenho que prestar atenção nos outros. Não, temos que prestar atenção sim. Por quê? O todo, quando eu digo, no caso, a grande massa musical, a orquestra, a banda, ela depende de indivíduos em separado. Mas é como uma espécie de um corpo. Um corpo ele não funciona sozinho, ele funciona mediante o ajuntamento de vários órgãos. Da mesma forma, um grupo musical ele não depende só de você, ele depende de você e de mais outros. Então, se você pensa assim, eu estou fazendo a minha música da forma correta, o outro que se lasca. Não podemos pensar desse jeito. Por quê? O produto final, ele depende da colaboração de todos, ele depende da união de todos. Então, se os companheiros de grupo musical eles não estão fazendo uma melodia bem feita, uma harmonia bem construída, um andamento mantido, ou um andamento pelo que é proposto na partitura, a sua música que você está fazendo não vai ser beneficiada. Então, nós temos que pensar nisso, que nós dependemos do todo. Nós somos indivíduos separados que dependemos de todos os que estão à volta nesse grupo musical para fazer uma música que vai soar bem, tá? Então, isso é o que constrói, o que regulamenta a música, tá? O que nós
chamamos de música ou que nós pensamos de música. E que, mais tarde, nós vamos falar muito sobre essa questão do discurso musical. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessas matérias que nós vamos passando, porque tem um conteúdo muito bom, um conteúdo histórico muito bom, um conteúdo técnico muito bom e que vai fazer toda a diferença para você quando você for tocar o seu instrumento, quando você for ouvir o grupo que você participa no todo, seja ele banda, seja ele coral, seja ele orquestra, seja ele qual for. Tá? É importante que todos os pontos eles sejam observados. Ok? Na nossa próxima aula, eu vou falar com vocês um pouco mais sobre as características do som, que são andamento, intensidade, duração e timbre. São 4 características que nós temos do que é o som, tá? E não do que é música, porque a música ela depende do som e do silêncio, tá? Então todos os assuntos nós vamos aprofundar bastante, nós vamos ir mais na raiz dos seus significados. Vocês têm toda a liberdade de enviar e-mails, vocês têm liberdade de enviar perguntas que vocês tiverem sobre essa aula. Vocês podem colocar perguntas, podem fazer comentários aí abaixo no site, não tem problema. Nós vamos responder todos os comentários que forem feitos, todas as dúvidas que vocês tiverem, nós vamos procurar tirar, tá bom? Agora é importante que vocês também pesquisem. Se você tiver um tempinho aí no seu trabalho, na escola, onde você estiver, você pesquisa alguma coisa, caso você tenha alguma dúvida, eu achei uma outra fonte, isso aqui bate com o que você está falando, isso aqui tem a ver, e é importante que todos comecem a participar desse ambiente, tá? É um ambiente virtual, mas que você deve participar, você deve acompanhar, porque vai ser extremamente importante para a construção do pensamento musical de vocês. Por que a construção de um pensamento musical? É importante nós pensarmos que vocês, ou todos nós, não somos músicos somente para tocar. A emissão do som é a última coisa que deve ser feita, tá? Antes de você executar o seu instrumento, você tocar um determinado som, você tem que pensar. Fazer música pensante, fazer música com consciência, e aqui eu dou uma citação do professor Clóvis, professor de piano, que ele diz isso. Ele me falou isso uma vez, música deve ser feita com consciência. Se não existe consciência do que você está fazendo, não tem como fazer música de qualidade, se torna uma música medíocre. Tá? Então pense nisso, vamos fazer música pensante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Fique conosco.